Boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor. Mais uma vez, querido, nós estamos reunidos aqui nesta quinta-feira de estudo bíblico da palavra do Senhor, para assim continuarmos nosso estudo em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 21 ao versículo 26. Na quinta-feira passada eu trabalhei esse texto, mas hoje eu quero trabalhar o aspecto desse texto, querido, trazendo mais para a nossa vida prática, para a vida cristã. Porque esse texto tem muito a ver com o nosso dia a dia, no nosso relacionamento interpessoal com os irmãos, no nosso relacionamento interpessoal com os nossos amigos, com os nossos parentes, com os nossos familiares. Então a palavra de Deus, ela se aplica em toda a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos dá a direção, ela nos exorta, ela nos ensina, ela nos edifica, ela nos corrige, ela nos trata em toda a nossa vida. Não tem nada na vida humana que venhamos precisar que a palavra de Deus não nos ensina, não nos exorta, não nos corrija e não nos edifica. Precisamos dessa palavra que é viva e eficaz. E eu quero convidá-los nesse momento a abrirem suas Bíblias em Mateus capítulo 5, do verso 21 ao verso 26. A lei acerca do homicídio. Então nós vamos estar lendo esse texto do versículo 21 ao versículo 26 do capítulo 5 de Mateus. A minha Bíblia é a nova versão internacional, e talvez você esteja com a versão que a nossa igreja mais usa. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca ou tolo será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo e depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz o guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vamos orar. Pai celestial e bendito, em nome de Jesus, bendigo ao Senhor, busco o Senhor nesta noite em oração, pedindo a iluminação, a orientação, a graça do Senhor sobre esse texto, ó Pai, que estaremos expondo aqui nesta noite. Pedimos a graça do Senhor e a misericórdia do Senhor sobre aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando pela Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Querido, a nossa Constituição, a Constituição Federal do Brasil, diz assim, no seu artigo 5º, no caput, o direito fundamental à vida. Assim, o artigo 121 do Código Penal cuida de penalizar o crime do homicídio, regulamentando o disposto do artigo constitucional. Isso é, querido, homicídio, matar é crime. E a Bíblia diz lá, no mandamento, no 6º mandamento, diz assim: o Senhor Deus disse no 6º mandamento: não matarás. E esse mandamento foi repetido em Deuteronômio e Levítico 19, 18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Acontece, querido, que os fariseus da época de Cristo Jesus, quando eles liam, eles se sentiam aprovados, porque eles interpretavam isso aqui de uma maneira concreta. Eu não matei ninguém, então eu não devo nada. Então, para eles estarem diante de Deus com o coração se sentindo aprovado por Deus, sendo aceito por Deus, porque eles se julgavam, se baseavam no mérito de obedecer à lei.
enquanto que eles não entendiam o sentido espiritual da lei. Eles não entendiam o sentido espiritual, e Cristo, ouvindo eles no Sermão do Monte, isso aqui é uma continuação do Sermão do Monte, e Cristo os ouvindo, e Cristo falou: peraí, não é assim do jeito que vocês estão interpretando, não é assim, não é o matar fisicamente apenas que a lei está condenando, não é o matar, não é o homicídio. Então os fariseus, os doutores da lei da época de Jesus se sentiam plenamente confortáveis diante desse texto, porque eu não matei ninguém, eu não sou homicida, então eu sou livre, eu estou bem com Deus. Mas Cristo vai muito mais além, vai muito mais. Eles não entendem, Cristo não veio abolir a lei, mas ele veio cumprir a lei, ele veio trazer uma interpretação correta, que desde o Velho Testamento até o Novo, e Cristo veio trazer, mostrar para ele o sentido espiritual. Não é simplesmente não matar, não é cometer um homicídio simplesmente, não. A lei vai muito mais além, o significado do sexto mandamento, não matarás, é muito mais, é você não ficar encolarizado, ficar com cólera, com ira, guardar mágoa no coração do seu irmão. O texto começa a aprontar para isso. Qualquer um que chamar o seu irmão de idiota, qualquer um que chamar o seu irmão de louco, qualquer um que no seu coração guardar mágoa, sentir-se agredido, ofendido, e começar a guardar mágoa e planejar fazer o mal, desejar o mal para o seu irmão, a Bíblia diz que esse já é um homicida. A Bíblia diz que esse já é um assassino, é o que a Bíblia diz. E Deus não usa, Cristo não usa de rodeio, porque ele vai na motivação. Enquanto que os fariseus estavam aí no aspecto legal, puramente legal. Eu não mato, eu não sou homicida. E para o judeu, ele se sentia muito bem: eu não mato, eu não sou homicida. É claro que tem outras vertentes nesse texto, se o cristão vai à guerra, ele vai matar ou não, e quando eu firo alguém sem ter um propósito de matar aquela pessoa, isso é um crime doloso. O crime doloso é quando eu tenho a intenção de fazer o mal e pratico o mal. É claro que a Constituição e o Código Civil vai dizer que eu devo ser punido, eu devo pagar pelo crime. O judeu sabia que se eu não matarás, eu não vou receber as consequências desse mandamento, porque eu não mato ninguém. E para ele, ser um judeu, estar diante de Deus, da sociedade, ele queria estar bem com a lei. E ele achava que não matar fisicamente uma pessoa, ele estaria bem com Deus. Mas Cristo começa a apontar para o interior, para o nosso interior, para o interior deles, começa a falar, e eles com certeza tinha esse sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, de dureza. E Cristo vai muito mais além, fala: qualquer um, se guardar do seu irmão mágoa, tiver ira, ficar encolerizado com o seu irmão, você já o assassinou, você já é um homicida. Não dá espaço. E Cristo vai muito mais além. Se você estiver prestando culto a Deus junto com os seus irmãos e se lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você, não é que você tenha contra ele, mas se ele tiver alguma coisa contra você, se você sabe que o seu irmão está chateado com você, se você entende que o seu irmão está irado com você, a Bíblia fala: deixa a sua oferta antes de entregar, vá e reconcilia-se com teu irmão. Porque entre nós, primeiro, queridos, o texto vai trabalhar entre nós, doméstico da fé. O texto é entre nós, os irmãos. O texto fala com teu irmão. O texto é claro, Cristo fala com teu irmão. Não está tratando com ímpio, não está tratando com homens natural, mas está tratando com o teu irmão. Mas o texto fala bem: mas se você estiver andando e para o tribunal com uma pessoa, você tenta persuadir, tenta mostrar para ele que você não quer vingança, que você quer reparar o dano, que você quer resolver o problema com ele antes que chega diante do juízo. Isso aqui não é sentido figurado, mas esse sentido aqui, querido, é o sentido literal que eu conheço aqui no texto.
O texto vai dizer, sim, eu vou tentar, mas no entanto eu também posso apontar para o juízo de Deus. Como é que eu vou comparecer perante Deus, transformado, redimido em Cristo, agora? Como é que eu vou comparecer? Como é que eu vou comparecer, querido? Então, se eu não perdoo, Deus também não me perdoará. Eu estava conversando hoje com umas pessoas hoje à tarde aqui atendendo, querido, mesmo nessa pandemia, as necessidades por telefone, por distância, estava atendendo e falar que o perdão, meus amados, é uma questão de atitude mais do que emoção, mais do que sentimento. Perdão é questão de fé, de obediência, de atitude. E perdoar não é fácil. Perdoar é uma obra do Espírito Santo. Muitas vezes, ao vermos aquela pessoa, ou lembrar do que nós sofremos, pode vir um sentimento que pode nos enganar, que pode provocar em nós reações que nós não queremos ter, ou que nós não podemos ter controle até mesmo sobre ela. Mas o texto fala que nós devemos o quê? Perdoar. Perdoar. Só quem tem o Espírito Santo morando, agindo nele, ele terá condições em Cristo de perdoar. Porque quando ele vai olhar para Cristo, para a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele vai entender que Cristo morreu em nosso lugar, que a morte de Cristo foi uma morte substitutiva, porque nós merecíamos ser punidos e ir para o inferno, mas Cristo veio por amor e morreu na cruz pela obediência ao Pai e sofreu o dano, as consequências, e sofreu em meu lugar. Se Deus me perdoou em Cristo, eu também devo perdoar. Às vezes eu tenho um sentimento e atitudes tão radicais no meu coração, mas eu tenho que começar a olhar para as Escrituras. Eu tenho que começar a entender, querido, e ver que o que está errado, é uma ira pecaminosa. O texto 22, o texto lá no capítulo, versículo 22, vai dizer assim, querido: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser ao seu irmão, raca. O que significa, queridos? Às vezes eu me iro sem motivo, iro porque eu fui contrariado, iro porque as minhas palavras, as minhas ideias, o que eu penso, o que eu acho não foi aceito, eu me iro sem motivo. Mas qual é o motivo de se irar? É contra a injustiça, é contra o mal que se faz contra o próximo, até mesmo contra as blasfêmias contra Deus, as injustiças que nós vemos. Muitas vezes eu fico indignado com o mal, mas, querido, muitas vezes eu me recolho no meu canto e nada faço para impedir o mal de crescer dentro da minha igreja, dentro da minha casa, na sociedade. A palavra de Deus diz: o sábio, o justo, quando vê o mal, ele se aparta. Quando vê o mal, ele se desvia do mal. Ele vê uma coisa errada, ele não vai participar. Ele não sabe que aquele produto é de origem duvidosa, enganosa, roubada, aquele produto é de origem de furto. Ele não vai comprar, ele não vai negociar, porque ele sabe, porque o sábio, quando ele vê o mal, quando ele sabe que o mal está ali, ele se desvia. Eu não vou comprar coisa roubada, eu não vou comprar coisa furtada. Pessoas perderam a vida por causa disso, e sabendo disso, mesmo assim eu vou lá e compro, eu vou lá e faço parte, negocio com gente que está provocando o mal dos outros. Então, queridos, nós devemos entender, examinar o nosso coração à luz das Escrituras. É claro que muitas vezes somos provocados, insultados, muitas vezes somos atacados, desrespeitados, caluniados, e sobe aquela indignação no nosso coração, aquela ira: Senhor, estou sofrendo injustamente, eu sou pecador, mas por esse pecado que estão me acusando, por esse mal que estão me acusando, eu sou inocente, Senhor. Como Davi falou no Salmo 17: Senhor, eu sou inocente desse pecado que eles estão me acusando.
E muitas vezes gera em nós essa indignação de estar sofrendo, de estar sendo perseguido, atacado por causa da omissão. Porque a injustiça começa a reinar, a dominar, e você começa a sofrer essa injustiça. E quando você se manifesta, muitas vezes, você já perde porque você se manifesta em ira. Você perde a razão quando você se manifesta em ira, e você vai usar mesmo as armas que a pessoa está usando contra você. Não, as armas do cristão são as armas da justiça. As armas do cristão para combater o mal são as armas de Deus. Não é pela força do braço, não é pela força do argumento. Se preciso for na justiça para defender o seu nome, a sua honra, a verdade, vá. Mas não vá com espírito de maldade, não vá com espírito de vingança, não vá com espírito de violência, vai para o espírito de reparar o dano, o erro, a injustiça que está sendo cometida. Querido, mas nós, cristãos, diante dos irmãos, muitas vezes nós guardamos a mágoa, a ira, a indignação, nos afastamos da igreja, nos afastamos até de ter uma vida mais íntima com Deus pela palavra, pela oração. Isso traz consequências para a nossa vida espiritual. Isso nos adormece, isso nos atormenta também a nossa consciência. Isso muitas vezes nos paralisa, isso muitas vezes nos esfria espiritualmente. E nos faz atacar e ver que o culpado é o outro, quando que na realidade é a minha ira, o meu sentimento de rancor, de mágoa, de justiça própria, de querer ver punir. Muitas vezes Deus está me ensinando a tolerar, a suportar, a aguentar, a perdoar em amor, tudo em amor, ter um espírito longânimo, ser um pacificador, porque, querido, porque sempre teremos pessoas que estarão nos atacando, usadas por Satanás e até mesmo pela maldade do coração humano. Então nós devemos estar preparados, ler esse texto, queridos, e entender que Cristo não veio, ele fala aqui no versículo 17, eu não vi abolir a lei, mas vi cumpri-la. E Cristo sabia da falta de um entendimento maior que os fariseus da sua época estavam omitindo e não queriam fazer. Eles não queriam aceitar isso. Então a atitude é tão rude com o irmão, é realmente pecado contra o seu irmão. Quando nós falamos assim, a palavra raca significa estúpido, cabeça oca, é digno de ser condenado de morte. Então você chamar seu irmão de estúpido, de idiota, você é um idiota. Então, querido, quando eu falo que você, eu xingo alguém de imbecil, idiota, abobalhado, eu agrido, eu ataco, eu já estou pecando. Quando eu desejo mal, quando eu quero resolver na força da minha ira, Jesus está dizendo que a ira é pecaminosa, do tipo que leva a dizer palavras amargas ao próximo. Em sua própria natureza, homicídio é homicídio praticado no coração. É o homicídio, é eu matando o meu próximo, eu matando o meu irmão no meu coração. É quando eu cometo isso, é quando eu fico xingando, agredindo no meu interior, eu fico abrigando no meu coração a mágoa, a ira. Então eu tenho que ter esse entendimento, queridos, desse sexto mandamento, não matarás. E Cristo trouxe um entendimento maior, que a questão sai do aspecto apenas físico e vai para o aspecto espiritual. Queridos, portanto, a ira pecaminosa é aquela que me leva a matar o meu irmão, chamando de tolo, de estúpido, desmerecendo, desvalorizando, diminuindo o meu próximo. Isso é homicídio. Isso é homicídio. Quando o texto lá, os maledicentes, os difamadores não herdarão o reino dos céus. Quantos irmãos em Cristo têm difamado uns aos outros, têm falado mal dos outros, e a ponto de nós mesmos, muitas vezes, sermos levados por isso. Temos que vigiar, temos que guardar o nosso coração, temos que ficar atento, que muitas vezes o nosso coração é cheio de armadilha, cheio de desculpa. E Cristo nos exorta, querido, nos exorta a essa verdade.
Jesus agora torna a questão muito mais próxima, pessoal. Dirige-se cada indivíduo em particular, examina-se o próprio coração, revela que o coração deve estar cheio de amor, em vez de ira e ódio. De ira e ódio. Querido, eu tenho visto hoje como que está a questão na nossa sociedade. Vivemos numa sociedade violenta, vivemos numa sociedade que há distorções das palavras, dos comentários, das fake news, das mentiras que se veiculam nas redes sociais acerca da honra, da moral de uma pessoa. Tem pessoas que estão tendo a vida destruídas, expostas por causa da mentira, do ódio, da ira de outras pessoas. E nós cristãos muitas vezes estamos lá acompanhando, dando ibope à mentira. A Bíblia diz que Satanás é o pai da mentira, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus, que os mentirosos irão ser julgados e condenados. E muitas vezes nós estamos alimentando as fake news, as nossas redes sociais, vendo, acompanhando e torcendo pelo mal das pessoas, pela mentira que conta acerca delas. Devemos ter cuidado, queridos, porque a nossa vida devemos espelhar Cristo. Devemos ser imitadores de Deus, como diz lá no capítulo 5 de Efésios. Sede imitadores de Deus como filhos amados. E portanto a atitude traz uma oferta, não combina com a atitude de não amor ao irmão, de permanecer em inimizade contra ele. O que Jesus diz dá ênfase: reconcilie-te, entre em acordo. Essa disposição só é possível quando o coração está cheio de amor e está cheio de Deus. O nosso amor a Deus deve se demonstrar em atitude. Você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você não ama a Deus. O apóstolo João, nas suas epístolas, diz: se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você não ama a Deus. Devemos amar o próximo. Essas atitudes devem gerar vida em nosso irmão e não rancor. Amar o próximo não é fechar os olhos ao mal que ele está fazendo. Amar o próximo não é deixar de confrontar e corrigi-lo, mas amar o próximo, irmãos, significa que o que depender de você, você vai viver em paz, você vai fazer o bem para ele, mas contudo tem que ter mudança, confronto e transformação. Eu quero isso nesta noite, eu quis trazer para você o aspecto, fazer esse encerramento, essa aplicação, esse momento de aplicar essa verdade aos nossos corações. No próximo quinta-feira nós estaremos estudando sobre o adultério e o divórcio. Eu quero estar trazendo para vocês qual é a visão da lei na época de Cristo, na época do Velho Testamento, como eles viam essa questão do adultério e do divórcio. Na época de Cristo, qual é a visão de Cristo e qual era a visão dos fariseus. Tem três posições: a lei de Moisés, como a lei de Moisés tratava a questão do divórcio e do adultério, como os fariseus estavam tratando essa questão e como Cristo tratou essa questão. Então, na próxima quinta-feira estaremos estudando, à luz das Escrituras, esses dois temas, do adultério e divórcio, a partir do versículo 27 até o versículo 31 de Mateus 5. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor.